Olha, eu vou falar, até meio burro aí o que o Bolsonaro pensava, porque muitas vezes a polícia não precisa de testemunhas para provar um crime. Tá? A maioria dos crimes aí são provados com provas A mais B mais C e não precisa de uma testemunha, de um delator nem nada. Tá, mas o Bolsonaro se apegava nisso. O que acontece é que quando você tem um muro aí, e ele racha, porque tem uma pressão muito grande, depois da primeira rachadura, para cair tudo, a coisa é muito fácil. Uma fonte da Polícia Federal, que talvez seja plantonista, porque o termo foi muito bom, falou para Natuza Neri do Globo News, falou o seguinte, olha, é, a casa, quando divide, a casa cai. Então, se rachar, a casa cai. E o que acontece é que agora dividiu. O Tenente Coronel Cid começou a falar sobre o Bolsonaro e nas 24 horas de depoimento que ele deu aí nos últimos 5, 6 dias, o Tenente Coronel Cid começou a falar sobre esquemas financeiros da quadrilha bolsonarista, dessa organização criminosa chefiada por Jair Bolsonaro. Olha, era isso que eu tava imaginando. Eu falei aqui nos últimos dias, ó, eu falei, o Cid tá depondo, falei até na quinta-feira, falei, o Cid tá depondo aí, no momento que eu gravei o vídeo já eram 7 horas, tá depondo faz 7 horas na Polícia Federal, tenha certeza, ele não está falando sobre joias. Ele está mostrando tudo que ele tem sobre todos os casos possíveis e imagináveis, e aí a Polícia Federal vai escolher o que pode ser feito aí, se dá para fazer uma delação ou não. Logo depois, eu falei isso na quinta-feira, que o vídeo foi ao ar 7 da noite. Sexta-feira de manhã tá a informação na Globo, no Metrópolis, olha, o Cid está em pré-delação. Ele enviou tudo o que ele tem para a Polícia Federal. Novamente, plantonistas ficaram sabendo antes. Pois bem, uma parte que eu falei aqui, sem entrar muito em detalhes, era que o Tenente Coronel Cid podia dar detalhes sobre toda a parte financeira, porque era ele quem gerenciava, ele era o tesoureiro aí dos esquemas de corrupção do Bolsonaro. Só que, quando um começa a delatar, tem uma teoria que eu expliquei aqui faz alguns meses. Também no caso das joias, quando foram presos seis ajudantes do Bolsonaro e estava preso na época o Anderson Torres, eu falei, ó, agora vai começar a ver quem delata primeiro. Por quê? Porque tem o Anderson Torres, que é de um núcleo bolsonarista, e tem aqui 6 ajudantes do Bolsonaro. E aí a Polícia Federal trabalha com uma teoria que foi estudada por décadas por polícias do mundo inteiro, que é quando um delata, o outro vai ter que delatar também. Por quê? Porque senão a situação desse aqui vai se ferrar. Então a Polícia Federal está numa coisa boa aqui, está numa situação muito boa. Na época, o Anderson Torres cantou alguma coisa, a Polícia Federal fez uma operação de busca e apreensão e horas depois saiu a soltura do Anderson Torres, que estava ali. Ele estava pedindo já fazia meses para a Polícia Federal e não conseguia. Aí você vê, pô, que coisa, né? Que será que falou Anderson Torres? Aí ficaram os outros. Quando o Cid começa a falar que vai confessar, que vai delatar, o advogado diz que não é delação, que nem... O advogado do Cid, ele disse que o que ele fala para a imprensa não se escreve, o que ele fala para a imprensa não tem valor nenhum, que ele pode mudar de versão 30 vezes. Aí ele diz, ó, logo depois ele dizer, olha, o que eu falo para a imprensa não vale nada, ele diz para a imprensa, não, mas o Cid não falou nada do Bolsonaro, não. Ele ficou lá 24 horas falando de quem? Da Shakira? Não falou do Bolsonaro, falou de quem? É óbvio que ele falou do Bolsonaro. Pois é, e não só do Bolsonaro, mas de tudo. E agora as fontes começam a vazar. Olha, ele começou a mostrar ali como funcionava a organização criminosa, porque expliquei aqui, eu, nos últimos dias, é a mesma organização criminosa, em todos os crimes diferentes, crimes até em esferas diferentes, crime em esfera financeira, um crime ali contra o Estado Democrático de Direito, crime aí envolvendo transporte de bens, no caso joias, são crimes diferentes, você pode ver que o planejamento do crime é diferente, a execução é completamente diferente, uns maiores, outros menores, mas uma coisa não muda, é o mesmo chefe da quadrilha, quem faz ali a parte financeira são os mesmos 2 ou 3 nomes, quem faz a parte mais de executar o crime são sempre os mesmos, tem as funções definidas, tem tudo definido, hierarquia definida, então é uma quadrilha, é uma organização criminosa, 8 a 10 anos de cadeia. Tá? 8 a 10 anos de cadeia, saiba disso. O Tenente Coronel Cid começou a explicar para a Polícia Federal isso. Quando ele começou a explicar, os outros falaram, epa, ferrou. Então tem um sargento que está preso, que faz uns 2 meses ele falou que poderia delatar. Ok, aí morreu o assunto. Morreu o assunto, tal. Agora, esse sargento também começou a falar mais para a Polícia Federal em depoimentos, veja, no caso aí da vacinação. Ele não está aí diretamente no caso das joias, não era um dos 8 aí que estavam depondo. Porém,
desses 8 que estavam depondo aí, o que aconteceu? O Marcelo Câmara, que era aí quem cuidava do acervo presidencial, ele não falou nada, ficou em silêncio, ainda está com o Bolsonaro. Porém, o Osmar Crivellati, que aí sim, tenente do Exército, que não está preso, Osmar Crivellati não está preso. Pegaram celulares dele, pegaram documentos, tudo mais, mas ele não está preso ainda. O Osmar Crivellati começou a falar. E segundo aí o que saiu na imprensa, o que ele fala corrobora com tudo que o Cid falou nos últimos dias. Então o tenente-coronel Cid explicava, imagina que ele monta ali um quebra-cabeças de como funcionava a organização criminosa. Aí quando era perguntado ao Osmar Crivellati, olha, era assim, 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 ele confirmava. Realmente era assim. E quem fazia não sei o que, realmente era fulano. Aí viu o nome e batia com o que o Cid falava. E no caso tal, foi assim como? Aí ele falava, claro que o Osmar Crivellati tentava falar de maneira que, sem ele confessar o crime, ele ainda não é um delator, ele não está preso, ele não vai confessar. Mas, pelo que ele falava sobre organização criminosa, envolvendo aí o Bolsonaro, essa quadrilha, tudo que ele falou corroborou com o Cid, e a Polícia Federal já vê o Osmar Crivellati aí como um pré-delator. E ó, veja, um cara que não tá preso ainda, e que parece que é o menos tonto, né? Porque ele, se eu contar tudo antes de eu possivelmente ser preso e fizer uma delação premiada, talvez eu nem vá preso. É isso que talvez passe pela cabeça do Osmar Crivellati. Ó, o Cid, ele pode delatar, ele pode entregar tudo que ele tem contra o Bolsonaro, se ele fizer o melhor acordo de delação premiada da história, aquela que nem os corruptos do Sérgio Moro, que ele pegava ali o dinheiro do pessoal que pagava propina via advogado para ele e para a esposa, nem aqueles conseguiam um acordo tão bom. Se ele conseguiu o melhor acordo, mesmo assim, ele já tá preso faz quase 4 meses aí, tá preso já faz 4 meses. Não volta, o tempo não volta, esses 4 meses não voltam. Osmar Crivellati pode acabar aí sem nem ser preso se delatar, quem sabe? Acredito que todos acabarão presos, mesmo os que delatem, por algum tempo. Tá, além do Osmar Crivellati, olha só o que aconteceu. O Ossef começou a falar. O problema do Ossef, que está apavorando o entorno do Bolsonaro, é o seguinte. Primeiro, ele é imprevisível, mas o maior problema é que o Ossef é muito burro. Muito, muito, muito burro. Não é à toa que ele tem um apelido de Océfalo. O Océfalo... o Océfalo não tem cérebro, né? Ele foi para a Polícia Federal para tentar salvar o Bolsonaro de determinada maneira, só que toda vez que ele tentou salvar o Bolsonaro, ele piorou a situação. Então, tem gente que eu vejo em inúmeras situações na vida, talvez na sua vida, você se lembre de situações em que alguém tentou te ajudar, mas acabou te atrapalhando. E aí, às vezes, a pessoa tenta te ajudar e te atrapalha indiretamente, e às vezes diretamente. A tentativa da pessoa te atrapalha muito. Acontece. Alguns falam, o inferno tá cheio de gente com boas intenções. Eu não sei. Mas o que acontece é que o Ossef, nas últimas vezes que ele tentou ajudar o Bolsonaro, ele não atrapalhou foi pouco, não. Ele atrapalhou muito. E ele não atrapalha o Bolsonaro só juridicamente nas investigações e nos processos. Não. Ele atrapalha o Bolsonaro também na narrativa. Porque a narrativa do Bolsonaro vai para o espaço. Quando você fica sabendo que o Ossef recomprou o relógio, o Rolex, o bolsominion que defendia o Bolsonaro fica quieto. O Bolsonaro foi depois na Polícia Federal, lembre-se você agora, porque a gente nem falou disso, porque é uma coisa que já normalizou pra gente. Não tinha um apoiador de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Você escutou falar de alguma coisa, nossa, os apoiadores do Bolsonaro, e você até falou, mas Thiago, é óbvio, ele não é nem mais presidente. Bolsonaro vai depois não ter um apoiador. O Lula não era presidente, fazia 6 anos. Eu lembro quando o Lula foi depor pro Sérgio Moro, tinha mais de 200 pessoas lá em Curitiba, no frio, um frio do cão, e as pessoas estavam lá pro depoimento do Lula. Quando o Lula foi conduzido coercitivamente, ilegalmente pelo Sérgio Moro, ele foi depor na Polícia Federal no aeroporto de Congonhas. Em menos de 2 horas, entre a Polícia Federal invadir a casa do Lula ilegalmente e o levar para o aeroporto de Congonhas, nesse meio tempo aí, quando o Lula chegou lá, já tinha mais de 100 petistas na porta do aeroporto. Depois eram muitos petistas. Centenas de pessoas. A Polícia Federal foi lá com violência, tudo mais. Aconteceu isso. O Lula foi preso, nem vou falar do dia da prisão dele, que foi aquele mega evento lá em São Bernardo do Campo. Não. Foi feito o acampamento Lula Livre, eles pagavam lá, tinha toda a estrutura, ficaram lá 580 dias falando bom dia, presidente Lula, boa tarde, presidente Lula, e boa noite, presidente Lula. O Lula não ficou sozinho 1 segundo. O Bolsonaro não tem um apoiador no depoimento dele. Ah, Thiago, você vai falar, mas o Lula era inocente e o Bolsonaro não.
Eu sei. Só que tem uma coisa, o apoiador do Bolsonaro, pelo visto, também tá sabendo, porque não tá indo lá apoiar. Você pode falar, mas Thiago, Lula estava sendo perseguido, mas o Bolsonaro também disse que tá sendo. Cadê os apoiadores dele? Não tô acreditando. Não estão mais acreditando que ele está sendo perseguido. Ou até falam a narrativa para não falarem que estão erradas. Esse é o nível do que está acontecendo. Eu peço a sua inscrição aqui no canal. Falou!